gente! E aí, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer o último vídeo falando sobre o assunto planejamento. Fevereiro tá aí, então vamos encerrar esse assunto para a gente entrar em outro, tá ok? Bom, qual é a maior dúvida em fazer um planejamento? Que turma eu vou pegar? Como são essas crianças? Em que nível, eles estão? Caro professor, antes de mais nada, esqueça essa questão de que você vai pegar uma turma que pode estar lendo, pode não estar lendo, turmas niveladas por cima ou turmas niveladas por baixo. Por quê? Teoricamente, né, isso não existe. Até porque, vamos pensar direitinho, nós somos seres humanos e cada pessoa é única. Cada criança tem o seu tempo de maturação para a aprendizagem. Tem umas que aprendem assim, tem outras que aprendem mais lentamente. Algumas você fala uma única vez e já aprendeu. Tem outras que precisam de recursos audiovisuais e concretos para que ela possa construir esse conhecimento. Como é que você vai saber que turma você pegou e como é que você vai fazer esse planejamento? Eu vou falar basicamente da rede que eu trabalho. Todo ano, antes das crianças entrarem, né, terem contato conosco, nós temos alguns dias para planejar. Então, os professores da unidade se reúnem com a orientação. Algumas unidades, a equipe diretiva também participa desse planejamento inicial, tá? Não são todas, são algumas. E aí, nessa primeira reunião, né, que a gente chama de apresentação dos professores, é que o professor vai ficar sabendo que turma que ele vai ficar, que sala que ele vai ficar. Aí eu lembro sempre do Diogo, né, falando da questão da sala, da questão do armário. Todo ano eu fico assim também, já que eu trabalho em 2 unidades, eu fico no desespero, porque eu carrego muita tralha, então para mim é complicadíssimo. Mas, voltando ao assunto, nesse primeiro momento a gente vai planejar, tá? Esse primeiro contato, essa primeira semana com essa criança. Depois de um tempo, tá? Depois de um tempo, os professores se reúnem novamente e fazem um novo planejamento. Agora, em cima das observações feitas por ele na sua turma. Por exemplo, o professor pegou uma turma de alfabetização, primeiro ano de escolaridade, primeiro ano do ciclo, depende muito da nomenclatura da sua rede ou da sua escola. Ele observou nessa primeira semana, nesse primeiro mês, que 10% da turma frequentou a pré-escola e tem conhecimentos prévios de alfabeto, de numerais, de lateralidade. E os outros 90% são alunos que nunca estudaram, são alunos vindos de casa. A partir desse dado, ele vai planejar a sua aula para que ele consiga adequar, alcançar todos os seus alunos. É claro que, infelizmente, a gente não consegue isso. Mas é papel do professor sempre estar procurando as melhores atividades, as melhores estratégias, pesquisar, conversar com o seu orientador para que ele possa alcançar o maior número possível
possível de alunos dentro da sua sala de aula. E qual é o objetivo final do primeiro ano? Que esse aluno saia lendo. Ué, como assim lendo? Se ele tem 3 anos para aprender a ler? Isso aí é um grande erro, tá? Vamos começar a entender que o aluno ele não tem 3 anos para aprender a ler. Ele tem no primeiro ano, ele aprende a ler. No segundo ano, ele começa a aprender a questão da gramática, a assimilar a gramática junto com essa leitura, que ainda é uma leitura que ele ainda não interpreta direito. A gente começa a trabalhar a questão gramatical e a questão da interpretação de texto. No terceiro ano, a gente tem como objetivo que o nosso aluno, além de ler e interpretar, ele também escreva um texto que qualquer pessoa entenda a mensagem que ele está falando. Então, não tem 3 anos para alfabetizar essa criança. Temos, sim, um ciclo, né, que antigamente era chamado ciclo de alfabetização. Nós temos 3 anos para consolidar a alfabetização por inteiro, porque a alfabetização não é só decodificar símbolos, juntar as letrinhas e fazer o sonzinho. Não. O leitor de verdade é aquele que lê, interpreta e escreve textos que os outros também conseguem ler e interpretar a sua mensagem. Isso é alfabetização. E a alfabetização, ela é contínua. Ele saiu do terceiro ano, no 4º e 5º ano, os professores continuam trabalhando gramática e interpretação de texto, produção de texto, gramática, interpretação de texto. Porque a interpretação de texto, ela está em todas as matérias ou campos de experiência, entende? De como você vê, qual é a nomenclatura que você usa. Mas vamos falar assim, matéria, né? Para que todo mundo entenda. Como que um aluno que não foi alfabetizado corretamente vai compreender uma situação, um problema em matemática? Como ele vai interpretar dados geográficos? Como ele vai interpretar fatos históricos? Fica difícil, né? Então, a língua portuguesa, ela perpassa por todas as outras. Se faz necessário que o aluno seja bem alfabetizado para que ele concretize seus estudos de maneira satisfatória. O grande problema do Enem, né, do ensino médio, é a temida redação. Não é só saber colocar as palavras corretas e a pontuação correta, não. Você tem que fazer ser entendido. E como é que faz isso? Sendo alfabetizado da maneira correta. Mas digamos que você pegou uma turma de terceiro ano que não foi alfabetizada desse jeito, né? Teve o primeiro ano, tem o segundo. Teve o segundo ano, tem o terceiro. Chegou para você no terceiro ano, alunos com 9, 10 anos, 8, que tem extrema dificuldade em ler, em interpretar frases simples. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer seu planejamento baseado em cima da sua turma, um planejamento de alfabetização. Você vai ter que, infelizmente, suprir 3 anos em um. E aí que entra a orientação, entra os responsáveis, ok? Continuando. Então, você precisa
de um grupo de apoio muito grande para que você consiga ter solução para esse problema, que é ter uma turma de terceiro ano que não lê. E aí fica assim, será que chegando no final do ano eles vão estar lendo? Não, eles não vão estar lendo como deveriam estar, mas podem estar muito melhores de quando chegou para você. Isso aí vai depender de você e da sua rede de apoio. Então eu sugiro sempre a todos os professores que vocês tenham uma rede de apoio. Que rede de apoio é essa? Seus colegas de profissão, tá? Aqueles que vocês forem mais chegados, para vocês fazerem troca de ideias. O seu orientador ou a sua orientadora pedagógica ou educacional. E fazer um ciclo, um ciclo de amizade com o responsável. A partir do momento que você consegue ter esse tipo de relacionamento com as famílias de seus alunos, você já tem 30% ganho no seu planejamento. Porque não adianta você falar, você elaborar atividades maravilhosas, gastar dinheiro, não adianta você plantar bananeira, se vestir de palhaça, se chegar em casa, os pais não dão apoio a essa criança. Às vezes acontece, tem criança que quer tanto, que vai sozinha, mas não podemos contar com isso. A gente tem que contar com a gente enquanto professor e com essa rede de apoio que eu falei. Porque nenhum professor trabalha sozinho. A gente está sozinho dentro de sala de aula, mas a gente tem o nosso planejamento que foi feito em grupo ou em particular, nós temos a orientação pedagógica e educacional, nós temos a direção da escola, nós temos os responsáveis. Então, família e escola tem que estar junta dentro desse planejamento, senão ele não funciona. Ele não vai funcionar. Não adianta você planejar coisas maravilhosas se você não tem apoio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no seu planejamento minha rede de apoio. E segundo, não tenho experiência. Vou colar com aquela pessoa que tem mais experiência. Pergunte, não fique tímido. Fulano vai achar que eu sou inexperiente, que eu não vou dar conta. Você não vai dar conta se você ficar com a dúvida. Não é isso que a gente fala com o aluno? Para perguntar sempre. Você tem que fazer a mesma coisa. Tem dúvida? Pergunte. Sempre. Não fique com a dúvida para você. Porque você pode estar cometendo erros que vão prejudicar o seu trabalho mais para frente. Tá ok? Então esse foi o último vídeo falando sobre a questão de planejamento. As férias estão acabando, tá todo mundo assim, morrendo de medo, que turma que eu vou pegar, meu Deus! Não fala não, que eu tô em cólicas, pra saber como é que vai ser a minha vida em 2022. Eu já sei que eu tomei a vacina, eu tô com as 3 doses, né? E aí, você já tomou sua dose de reforço? Não acredito, você é anti-vacina. Fala sério, hein? Você é professor, você não pode. Você é professor, você pesquisa, você tem tudo a ver com conhecimento. Vamos parar com isso, hein? Você não é? Beleza. Vacine-se, porque nós temos que proteger também as nossas crianças. As vacinas das crianças são de 5 a 11 anos. Por exemplo, eu tenho turma de 3 anos, então eu tenho que estar imunizada, a minha equipe tem que estar imunizada para eu proteger os meus alunos. Isso também é uma questão de responsabilidade, uma responsabilidade social. Não é só comigo não, é com o outro também. Tá ok? Um forte abraço, beijo. E me diga aí, que turma que você vai pegar? Vamos fazer um bate-papo aí. Entendeu? Eu já sei que na creche eu vou ficar com a turma de 3 anos.
tá bom? Agora, na outra escola, é um mistério. Vou saber, vou procurar saber. E aí, quando eu souber, eu conto para vocês. Tá certo? Um beijo para todos, para todas e até a próxima. Tchau!